Olá, terceiro ano, boa tarde, como vocês estão? Hoje nós continuaremos estudando a respeito da formação da cidade de São Paulo e os povos que contribuíram para que essa cidade se tornasse uma cidade tão grande e tão potente, né? A maior cidade da América Latina. Para isso, abram o livro de vocês na página 42. O texto a seguir é sobre uma menina de 8 anos chamada Luana. A menina Luana. Apesar de ter apenas 8 anos, Luana é uma verdadeira guerreira. Joga capoeira como ela só. Sempre que olha no espelho, abre um sorriso. Sabe que é uma menina linda. Ela Isso ela aprendeu principalmente com a vovó, que lhe conta histórias da origem de seu povo. São histórias que a fazem ter orgulho de ser uma criança negra, como a maioria dos moradores de Cafindé, esse remanescente de quilombo. De tempos em tempos, vai com os pais à capital, onde se encontra com uma turminha muito especial. Ao lado de seus amiguinhos, ela descobriu a beleza da gente não depende da cor, da idade, se é homem, mulher, gordo, magro, alto ou baixo. Depende apenas de como você se sente, bonita ou feia. Esse livro, esse trecho, na verdade, é um trecho do livro Luana, As Sementes de Zumbi, um livro muito bonito escrito por Haroldo Macedo e Oswaldo Faustino, que conta as aventuras da Luana e as aventuras da Luana com o zumbi. Vocês podem ver que na foto, né, nessa capa do livro, primeiro nós vemos Luana com o seu birimbau e ao lado vemos Luana conversando com outro homem. Esse homem é Zumbi, Zumbi dos Palmares, um dos mais importantes nomes da história do Brasil. Como nós vimos, a Luana ela mora no Cafindé. Cafindé é uma área remanescente de quilombo. E segundo o nosso livro, aqui embaixo, remanescente de quilombo é a área habitada por descendentes de pessoas escravizadas. Então, para nós entendermos melhor quem foi Zumbi, o que é um quilombo, né? O que são as áreas remanescentes do quilombo, nós precisamos voltar um pouquinho em aspectos da história que nós já aprendemos, né? Aqui vocês podem ver que tem dois mapas. O primeiro mapa é o mapa do Brasil e o segundo mapa é o mapa da África. Tem muita gente que confunde a África. A África é um continente, a África não é um país. Tem gente que acha que a África é um país e está errado. Então nós precisamos não esquecer. A África é um continente e esse continente tem 54 países. Nesses 54 países são faladas mais de 2.000 línguas. Em países como Angola, por exemplo, são faladas mais de 40 línguas. Países como Moçambique, mais de 20 línguas. A Nigéria, então, nem se fala. Na Nigéria são faladas mais de 500 línguas. A maioria das crianças africanas que têm a idade de vocês são crianças bilíngues ou trilíngues, crianças que falam uma, duas, mais de uma língua, né? Às vezes duas, às vezes três, às vezes quatro, são crianças que nascem, crescem num ambiente multilingüe. Vocês podem ver que alguns pontos tem nesse mapa, né? Olhando para esse mapa, vocês vão ver que essas flechinhas elas estão ligadas a alguns portos do Brasil. Nesses portos eram onde essas pessoas que viviam no continente africano foram sequestradas, obrigadas a entrar no navio negreiro, e quando elas entravam no navio negreiro, elas eram transportadas para o Brasil, né? Elas eram obrigadas a vir para o Brasil trabalhar. Vocês sabem que no continente africano, antes dessas pessoas africanas serem obrigadas a se tornarem escravizadas, existiam muitos reinos, muitos impérios grandiosos. E quando essas pessoas foram sequestradas, muitos reis foram obrigados a vir, muitos guerreiros, artesãos, mães, crianças, pais e filhos tiveram que deixar toda a sua história, toda a sua terra lá no continente africano e vir para o Brasil, né?
Vocês sabem que, de maneira geral, o Brasil foi um dos países que mais recebeu pessoas africanas. Então, a contribuição dessas pessoas no nosso país é muito grande. Além de contribuir com a nossa culinária, com a nossa cultura, com a nossa língua, porque ainda que nós falamos a língua portuguesa, né? Que é uma língua trazida pelos portugueses, essa língua ela é profundamente marcada pela estrutura das línguas africanas, palavras das línguas africanas. Então, a população africana ela contribuiu culturalmente com a língua, aspectos da culinária e também é por meio da tecnologia africana. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles não sabiam como cultivar em um país tropical. Foram os africanos que, com seu conhecimento de cultivo agrícola e as técnicas de mineração, que ensinaram os portugueses a como deveria ser feito esse trabalho. Então, toda a riqueza acumulada durante a colonização, que nós já vimos, né, anteriormente, com a cana-de-açúcar, depois com a mineração, ela teve uma contribuição dos africanos muito grande, tanto na mão de obra como na tecnologia, porque eram os africanos que dominavam a tecnologia agrícola e a tecnologia de mineração para a extração dos minérios, certo? As pessoas africanas sofriam muito nos trabalhos escravos. E durante todo o período de colonização, tiveram várias rebeliões, porque os africanos nunca aceitaram serem escravizados. Muitas vezes eles conseguiam fugir e formavam os quilombos, que eram os lugares onde a população africana conseguia viver livremente no Brasil. Um dos quilombos mais famosos é o Quilombo dos Palmares. Nesse quilombo viviam mais de 20.000 pessoas e não era só os negros que viviam. A população indígena, que também sofreu com a escravização, também moravam nos quilombos, além de pessoas brancas que também podiam se refugiar no quilombo. O grande líder do Quilombo dos Palmares foi Zumbi dos Palmares. Vocês lembram? Vamos voltar lá. Aqui no nosso livro, na página 42, que a Luana está conversando com o homem. Esse homem é Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes que lutou para que as pessoas pudessem viver livremente, pudessem viver sem serem obrigadas a trabalhar. Para nós conhecermos um pouquinho mais da vida do Zumbi dos Palmares, vamos assistir um vídeo. Eu vivi no tempo da escravidão, mas conheci a liberdade no quilombo. Eu vi o caos da cidade grande no Recife e o poder de organização do meu povo negro em Palmares. Nosso quilombo começou pequeno. Eram uns poucos negros em busca de liberdade na época da fundação. Chegamos a ser 30.000. A maioria era de negros, mas havia também mestiços e índios, bem no meio da Serra da Barriga. Ainda criança fui arrancado daqui e como escravo fui criado por um padre branco na cidade. Recebi no batismo o nome de Francisco. Fugi e voltei para Palmares. Os colonizadores e exploradores sempre tentavam invadir o nosso território. Em 120 anos, foram 66 combates. Nossos inimigos propuseram um acordo com o qual eu não concordei, mas Ganga Zumba, que era rei, achou que eles iam cumprir o prometido. Não cumpriram e Ganga deixou Palmares. Eu virei rei e a luta continuou. Fui decapitado em 20 de novembro de 1695. Me chamaram de Francisco, mas eu sou mesmo Zumbi. Zumbi dos Palmares. Sou um cidadão negro brasileiro. Ninguém sabe qual era o rosto de Zumbi, mas todos sabem que sua capacidade de resistência atravessou os séculos.
É chegada a hora de tirar nossa nação das trevas da injustiça racial, disse Zumbi. Eu digo, sou Martinho da Vila, sou um cidadão negro brasileiro. Bom, crianças, como vocês viram, nós conhecemos um pouco da história do Zumbi dos Palmares, que é um dos heróis mais importantes da história do Brasil. Zumbi dos Palmares foi morto no dia 20 de novembro, por isso, no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. É nesse dia que as pessoas negras, as pessoas brancas precisam parar e pensar em como construir estratégias para que o nosso Brasil seja um Brasil igualitário, onde pessoas brancas e pessoas negras têm os mesmos direitos. O dia 20 de novembro é o dia de celebrar a luta dos milhares de africanos que vieram para o Brasil, tiveram que deixar suas terras, mas mesmo assim sempre lutaram pela sua liberdade. Então, o dia 20 de novembro é um feriado em algumas cidades do Brasil e é um momento muito importante de luta para as pessoas negras e para as pessoas brancas, né, em busca de igualdade racial no nosso país. Agora vocês vão abrir a página do livro de vocês, a página 43, e vão responder as questões, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e estou à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida.